Nosso foco hoje vai ser na emergência. E também das outras... Porra, já? A parte 1 assim não dá. Vai, de novo. 1 e vai. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de drogas, um assunto um pouco delicado, mas que nós médicos realmente precisamos saber muito sobre isso, porque eventualmente vamos atender pacientes sob efeito de drogas. Isso aí, gente. Médico precisa de conhecer as drogas, porque realmente a gente vai atender eles. Os pacientes vão chegar na emergência, então a gente tem que conhecer quanto suspeitar, como diagnosticar, quais são os efeitos de cada droga, como é que trata cada droga, para a gente poder ajudar pacientes que chegam na emergência com overdose ou outros sintomas. Percebeu que eu falei mais ou menos uns 15 segundos, você não me interrompeu? Gente, bem-vindos a... Hoje nós vamos falar sobre 5 drogas que todo médico precisa de conhecer. Pessoal, a ideia aqui não é ficar fazendo uma avaliação em relação à legalidade, moralidade. O grande intuito aqui é que a gente consiga passar alguns conhecimentos para vocês, para que vocês saibam atender um paciente sob efeito de droga, principalmente na emergência. Hoje, gente, a gente vai bater um papo sobre um aspecto específico das drogas, o atendimento do paciente sob efeito de drogas na emergência. Então, a nossa primeira delas da lista, o famoso lança-perfume. Pois é, gente. Na verdade, lança-perfume, loló, black lance não é uma droga única. É uma mistura de várias substâncias para gerar a droga que você quer. Isso varia um pouco quais são as substâncias, mas no geral tem éter, formol, cloroforme, cloreto de etila e mais alguma coisa para dar um cheirinho, um gostinho gostoso. Pois é, tem esse perfume associado a várias substâncias voláteis, né? Que geralmente a gente usa por... A gente não. Opa! Geralmente é de uso inalatório, que o paciente bota numa latinha, sacode, cheira bem forte, e aí a onda dura mais ou menos alguns segundos até 40 minutos. Esses solventes, como duram muito pouco tempo, é raro que o paciente chegue com os efeitos na emergência. Geralmente a emergência vem encontrar as consequências disso. Pois é, e tem duas grandes fases dessa droga, né? A primeira delas tem mais sintomas adrenérgicos, o paciente pode ter alucinação auditiva, alucinação visual do tipo heróica. A gente fica bem estimulado enquanto a isso. E o problema é justamente esse, né? Porque essa é a onda boa da droga. Então as pessoas usam, ela dura poucos segundos, e aí quando passa o efeito usa mais uma dose. Fica tomando, às vezes mais uma e mais uma, mais uma e mais uma, mais uma e mais uma. Acumula. A segunda fase é uma fase de depressão do sistema nervoso central. Nessa fase o paciente costuma ter cefaleia, diminuição do ânimo, o embotamento da consciência, às vezes tem hipotensão, bradicardia, palidez. Tem gente que até fala que tem outras fases a seguir, e outras falam que essa é a fase final, mas no geral a consciência e o sistema nervoso central vão diminuindo. E essa droga não tem um antídoto, né? Então o paciente pode chegar com complicação na emergência e a gente faria o quê? E para piorar, tem vários relatos de morte por overdose. No geral, quando o paciente chega, ele não tem mais muito uso, os sinais do uso da droga, mas ele pode ter hipotensão, edema pulmonar, arritmia cardíaca. E aí, no geral, o tratamento é de suporte. Quer dizer, o paciente está hipotenso, a gente vai ter que, às vezes, fazer volume, aminas para aumentar, pressão, marca-passo. Boa parte dos pacientes vão precisar de terapia intensiva. No longo prazo, esses pacientes podem ter cirrose, pode ter demência, lesão renal. Tá bom, mas a gente prometeu que só ia falar dos efeitos a curto prazo, senão você vai ficar gigante. Verdade. Vamos passar então para a próxima droga, o MDMA. E que é isso? Michael Douglas! Então, galera, só para ficar bem claro aqui, a gente vai se referir ao MDMA, que é igual a êxtase, as metanfetaminas e as outras anfetaminas. A droga referência é 3,4-metil-dioxanfetamina, que é uma substância que foi feita lá pela Bayer no começo do século passado. O objetivo não era deixar ninguém doidão e que virou uma droga na década de 80. Explodiu ali com cultura clubber e música eletrônica. Na verdade, boa parte dos pacientes usam várias misturas. Eles tomam bala e às vezes ali tem MDMA, MDA, anfetamina, às vezes cafeína, vem tudo meio misturado. Mas os efeitos são essencialmente os mesmos. Cara, eu fiquei orgulhoso que você falou o nome do MDA inteiro sem gaguejar. A droga referência é 3,4-metil-dioxanfetamina. Gente, o grande conceito aqui é que são drogas estimulantes do sistema nervoso, tanto central quanto o autônomo, a parte simpática também. O que normalmente a gente vai encontrar são pacientes com status adrenérgico muito alto. Então esses pacientes podem ter midríase, taquicardia, agitação e o efeito colateral clássico conhecido é a hipertermia com hiponatremia. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes da emergência. Às vezes vão chegar francamente desidratados, inclusive podem apresentar rabdomiólise quando chegam na internação. Os pacientes podem falecer de rabdomiólise, de hipertermia, às vezes, a maior parte das vezes basta tratar
mas eventualmente tem que esfriar esses pacientes passivamente. Eles têm grande risco de arritmia cardíaca. Depois desse rush adrenérgico, a gente vai apresentar aqui uma droga que também é sintética, mas que tem os efeitos bem diferentes. O LSD, também conhecido como ácido ou até mesmo doce. Gente, agora a gente vai falar da dietilamida do ácido lisérgico. Ah, achei que você fosse falar o nome oficial da droga agora também. O 9,10 de desidro-N,N dietil 6-metil-ergolina, 8P carboxamida. Que é essa, meu irmão? Cara, não dá. Mas eu sei a fórmula química, serve? A fórmula química é C20H25N3O. Gente, o LSD, essencialmente, é um alucinógeno. A gente sabe que ele funciona principalmente nos receptores 5-HT de serotonina, em alguns receptores 5-HT de serotonina e receptores dopaminérgicos. Pois é, é uma das drogas mais potentes, cara. As pessoas, para atingir a onda que elas querem, elas usam, tipo, 50 microgramas. Então, assim, a overdose é meio que virtualmente inexistente. O grande problema dessa droga é que é uma droga para alucinação, e nem sempre alucinações são boas, né? É muito raro que você tenha grandes efeitos colaterais. Então, assim, o grande risco dessa droga são as alucinações ruins, Os bad trips, né? as bad trips, e que eventualmente podem botar até a pessoa em risco, até a alucinação boa. Tem alguns relatos do paciente que acha que vai ser capaz de voar e entra numa alucinação e se joga da janela. Então, basicamente, o manejo de um paciente que chega com efeito de LSD é fornecer um ambiente calmo, tranquilo, e para tratar a alucinação se dá algum antipsicótico, tipo Aldol. É, essencialmente isso, sim, é proteger ele dos riscos e resolver as alucinações. Gente, eu prometi que não ia falar de efeito crônico, mas não. Já sei o que você vai falar. Mas não. Já sei o que você vai falar. Você percebeu que foi minha vez de cortar agora, né? Geralmente, pessoal, a gente sabe que essa droga é um gatilho para o desenvolvimento de esquizofrenia. É um fato que pessoas que usam esse tipo de droga podem desenvolver esquizofrenia no futuro. Agora, o problema é que realmente a gente não sabe. Se a pessoa não tivesse utilizado, será que ela não ia desenvolver esquizofrenia do mesmo jeito? Pois é. Bem, vamos passar então para a próxima droga, a cocaína. Gente, cocaína, inclusive, é uma droga bastante conhecida e a América do Sul é um dos maiores produtores do mundo. Inclusive, é a droga ilegal que mais motiva atendimentos de emergência. É um potente estimulante e parece que o principal mecanismo é a alteração nos receptores pré-sinápticos de noradrenalina, além de parecer ter uns outros efeitos diretos nos receptores alfa e beta-adrenérgicos. O paciente geralmente na emergência vai chegar com muita ansiedade, agitação, sintomas adrenérgicos, né, hipertensão. Inclusive, dor torácica é o principal sintoma desses pacientes na emergência. É o principal risco. A morte cardíaca é a principal morte do paciente em uso de cocaína. Inclusive, em pacientes que não têm doença cardíaca alguma, podem sofrer infarto, parada cardíaca e arritmias por uso de cocaína. Existem sim várias complicações, né? A paciente pode ter pneumonite, hemoptise, mas sem dúvida os eventos cardíacos são os mais importantes. Aliás, para falar um pouquinho sobre tratamento farmacológico na emergência, a principal droga, a primeira droga que a gente faz é benzodiazepina. Então a primeira coisa é benzodiazepina. A segunda que a gente faz é clonidina. Pois é, galera, fique atenta com isso. Não faz beta-bloqueador de cara, mesmo se o paciente chegar muito taquicárdico, porque senão você acaba deixando um efeito muito alfa-adrenérgico que pode gerar uma hipertensão absurda nesse paciente. Aliás, tem um negócio, né? Clonidina também usa para o tratamento de anfetamina, de MDMA. É verdade, a gente tinha falado isso. Vamos então para a próxima droga, ketamina. Ketamina, também é conhecida como cetamina, K ou Special K. É até hoje um anestésico utilizado na prática médica. Inclusive, às vezes cai em prova de residência, né? Como uma das opções no manejo, né? Para entubar, por exemplo, um paciente com choque hemodinâmico, até mesmo com asma ativa. No caso, pelo seu efeito broncodilatador, nesse último exemplo. Os usuários geralmente fazem doses menores que a gente usa no hospital, e aí eles têm uma melhora no humor e alguns efeitos psiquiátricos, algumas alucinações, uma despersonificação, uma sensação de saída do corpo, são os principais efeitos da ketamina. Pois é, e o grande efeito colateral ruim, né, é quando começa a diminuir o nível de consciência, começa a fazer depressão respiratória, apesar de ser uma droga anestésica segura do ponto de vista respiratório. Segura, é mais comum K-hole, né? Isso. O paciente entra numa bad vibe ali, que fica quase paralisado, sem conseguir se mexer. É uma sensação muito ruim, mas raramente vai colocar a vida em risco, né? É muito mais uma sensação desesperadora. Mas vem cá, e a maconha? A maconha tá fora, a gente podia fazer uma lista só sobre maconha, porque maconha no efeito da pancreatite só. Pois é, vamos ver se a galera aí pede uma lista de... 5 efeitos da cannabis. Fechamos a nossa lista agora, então, com lança-perfume, MDMA, LSD, cocaína e ketamina. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido muito o vídeo. Um abraço e até a próxima. Grande abraço.